A partir de agora, damos início a mais uma série de vídeos da nossa TV Câmara com os vereadores eleitos e reeleitos. E neste momento iremos conversar com o vereador reeleito, Matson Ranier. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, Anderson. Prazer estar aqui participando dessa série, mais uma vez. Passa até um filme na cabeça da gente, 2021, quando entramos aqui no primeiro mandato e fizemos isso para falar das nossas expectativas. E na época, obviamente, um período de pandemia, mas a minha juventude lá com 27 anos, a gente trazendo todos os sonhos que a gente tinha, agora começando um novo mandato, e a gente está aqui muito feliz e honrado de participar dessa série com os demais vereadores. Já com experiência de um mandato, não é isso, Matson Ranier? O que é que você pode falar para a população de Coas Novos? Como um breve histórico na construção, Matson Ranier, início, meio e continuação, porque não deu fim não, né? Então, como é que você pode falar para a população aí sobre esse Matson Ranier? A política é uma universidade, de fato, porque quando eu cheguei aqui, obviamente muito imaturo no sentido de chegar em um ambiente que já está aqui há muitos anos, e que já existiam atores que já trabalhavam em si dentro da política, e passar a conviver, respeitar o tempo dos trabalhos, de cada um, e que eu tive um cuidado muito grande nisso. Não é tanto que assim que eu cheguei na Câmara, eu preferi não vir para a mesa diretora, nem tentar. Eu preferi ir para a Comissão de Legislação, por entender que é uma comissão, uma das mais importantes da casa, e que eu tenho a oportunidade de aprender muito. Na época eu tive uma honra de dividir essa comissão com o vereador Ezequiel e o vereador João Gustavo, e nós fizemos 4 anos praticamente juntos, e me amadureceu muito esses bastidores da política, Então a mudança foi muito grande, é perceptível. Quando eu cheguei tínhamos muitos sonhos, mas eu de fato iria descobrir os caminhos para executar esses sonhos, Então eu era um jovem com muita boa intenção, as pessoas acreditaram, e me colocaram aqui. E aí nossos sonhos foram para a parte prática. E eu vi que muita coisa era mais fácil do que eu pensava e outras era mais difícil do que eu pensava. E isso me fez tomar decisões mais rápidas. Até porque quando você toma uma decisão mais rápida, você entende se você errou e tem como corrigir mais rápido, ou você acerta e vai tentar acertar outra vez em um espaço de tempo menor. Então acho que a diferença é essa. Nós começamos aqui muito jovem. Eu acredito que eu sou o vereador mais jovem dos últimos tempos aqui, Obviamente que lá atrás teve vários outros vereadores que entraram aqui mais jovem do que eu, inclusive presidente da Câmara com 25 anos tem na história dessa casa. Mas eu acredito demais que esses 4 anos que nós tivemos aqui foi uma oportunidade de um amadurecimento muito rápido, e que hoje eu tenho mais segurança de saber os caminhos que a gente vai trilhar para conquistar uma biblioteca, uma areninha, ou melhorar um serviço básico que seja, às vezes é um ar-condicionado que uma unidade básica de saúde está precisando consertar, e muitas vezes falta o caminho ser trilhado, e a gente faz esse caminho. Então a gente está aqui, entende que isso aqui é uma transição natural, que a gente vai estar aqui exercendo o papel de vereador, e se preparar para o futuro, Enquanto eu estiver aqui, o nosso foco vai ser sempre dar o máximo, e eu acabei de falar sobre isso em uma visita que eu estava institucional, de dizer, o vereador ele vai cobrar, ele vai lutar, ele não executa, mas de mim pode esperar que nós teremos a maior paciência do mundo para conquistar as coisas, nem que precise 4 anos, como foi muita coisa que a gente ainda vai ver ser entregue, como a nossa segunda areninha, que foi aí 4 anos de trabalho para a gente poder conquistar essa areninha para o bairro Doutor José Bezerra, e eu não tenho problema com isso. Eu sou uma pessoa paciente, entendo os trâmites, e o que importa é você respeitar isso, ter o seu pé no chão e focar no que você quer lá na frente. Aí o processo vem natural. O seguinte, Matos, hoje a gente, Coas Novos, conhece o personagem político Matson Ranier, e assim, mas o que foi que inspirou esse jovem a entrar, a caminhar dentro da política? Naturalmente, quando eu ainda fazia parte do Cefet, antes de se tornar IFRN, eu participei do surgimento do Grêmio Estudantil, do nosso IFRN, que hoje leva o nome de Radi Dias, que foi vereador desta casa, inclusive. Então, na criação do Grêmio, eu tive a minha primeira oportunidade de representação.
né? Então, na época, eu fui secretário de Esporte e Lazer do Grêmio Estudantil lá do IFRN e já me ensinou muita coisa. Posteriormente, eu fui para a faculdade, fui líder de turma durante os 8 períodos e muitas vezes com eleições que eu nem estava na sala, né? E eu chegava e disseram, não, fizeram a eleição, você vai ser o líder de classe. Então, eu notava que existia algo de liderança, algo de representatividade. E o prefeito Odon, obviamente, é uma grande inspiração para mim. Eu já disse isso, inclusive, aqui em várias entrevistas. O prefeito Odon, quando ele foi candidato a prefeito pela primeira vez, ele me fez um convite para estar numa chapa de vereadores com ele, candidato a prefeito, e eu estaria numa chapa de vereadores. Na época, eu falei para ele que não era o meu momento, eu precisava concluir uma fase da minha vida, que era a universidade, e no futuro eu poderia, sim, me dispor a ser candidato em um projeto que ele tivesse à frente. Então o tempo passou, eu voltei para Currais Novos, né, concluí minha faculdade, e no período da pandemia eu pedi demissão do meu emprego na época por causa da pandemia e acabei me colocando à disposição, né, para ser candidato em 2020, de última hora, né, faltava poucos meses para começar o período eleitoral, e nós reunimos amigos que a gente tinha, que acreditavam nesse processo e que estão até hoje com a gente, a sua maioria. E aí colocamos o projeto em prática desde a campanha, né, tentar fazer uma campanha de forma inovadora e surpreendeu todo mundo, né, porque ninguém colocava o meu nome dentre os eleitos em 2020, assim como também agora tínhamos esse mesmo cenário das pessoas fazerem uma análise, era uma conjuntura muito, muito difícil, porque tinham nomes muito fortes, mas eu sempre dizia assim, eu quero entrar pelo forte mesmo, eu não sou um líder de construção de partido. Então, se eu não sou um construtor de partido, eu tenho que estar num partido forte. Então, eu estava no partido mais forte, que a gente prometia entregar mais de 5.000 votos para fazer o máximo de cadeiras. Então, fizemos a mesma coisa, uma campanha tranquila, uma campanha leve, levamos muito mais pé no chão sobre as propostas, porque a gente já tinha convivência da realidade. Então, o que me motiva e motivava na época e continua motivando são as coisas que as pessoas muitas vezes entendem que não são eleitoreiras, no sentido de não dar voto, isso aqui você não vai ser eleito, essas coisas me pegam. Que aí, por exemplo, é o ecossistema de inovação, que a gente comprou essa briga lá atrás e hoje Currais Novos é referência nacional. E vocês sabem disso porque a gente fazia aqui o programa da Rádio TV Câmara e a gente falava lá no início o que é que poderia ser. E agora, nesse sábado, eu estava no IFRN com 200 jovens que estão sendo capacitados em uma questão de sistemas embarcados, que é coisa que só existe em capitais. E a gente estava aqui com 200 jovens do interior que estão sendo capacitados. No final, 30 deles vão receber uma bolsa mensal de R$ 3.100 para estudar isso e gerar soluções para a nossa região. Então, isso é o que eu acreditava lá atrás e que agora a gente está vendo na prática. Então, isso é o que me motiva, a gente tentar encontrar esses caminhos que muitas vezes ainda estão lá, estão cobertos e a gente precisa descobrir para a gente poder continuar avançando, né? Então, eu entendo que eu sou uma pessoa que vai contribuir com esse ecossistema político, com a minha visão, e eu não tenho problema de pagar o preço de temas que as pessoas dizem que isso aí não dá voto. Eu gosto dessas áreas, porque eu vejo que tem muita gente lá que precisa de visibilidade, precisa ter voz, e aí a gente vai e faz o nosso trabalho. A verdade, Madison, naquele período que a gente estava lá na Rádio TV Câmara, você já chegava já com os olhos brilhando, falando sobre isso, viagens que você fez, como você viu o cenário e conseguiu trazer de forma pioneira para cá, isso é fato. E assim, tem muitos desafios a Currais Novos, né? A Currais Novos de hoje, a Currais Novos de ontem, mas assim, dentro da sua visão hoje, você vê hoje quais são os principais desafios, os mais urgentes hoje, e assim, dentro do seu segundo mandato, como é que vai se comportar o vereador Madison Ranier com esse desafio que está chegando agora? Porque você já venceu alguns lá atrás, como você disse, alguém diz assim, não, isso não dá voto, isso aí não dá em nada, e você mostrou com resultados que isso dá sim. Esse segundo mandato nós temos alguns desafios, né? No ponto de vista de saúde, nós vamos tentar dois caminhos. Um é um tabu ainda, que é a saúde mental. É algo que durante a campanha eu falei muito e vou continuar falando para que a gente consiga avançar na pauta da saúde mental. Na rede psicossocial, da gente conseguir levar esse tema para dentro das instituições de uma forma muito robusta, que hoje ainda não temos em quase nenhuma cidade que trata de saúde mental. Então, a saúde mental, que a gente não conseguiu avançar tanto nos 4 anos que eu estava
como vereador no primeiro mandato, eu quero dar uma atenção muito especial nesse segundo mandato, e nós já vamos começar com esse ano agora, fazendo audiência pública aqui nesta casa, provocando uma audiência pública na Assembleia Legislativa e provocando um fórum, apoiando um fórum regional para debater esse tema. Porque hoje, por exemplo, em Currais Novos são 200 pessoas atendidas no CAPS mensalmente, e é um número muito alto. Mas esse número ele não tem visibilidade porque é um tema muito sensível, você não pode estar expondo isso. Então, é um tema que vai ser um desafio. O outro é a prevenção. Eu quero ver como a gente pode contribuir mais com a parte esportiva da cidade, de prática de esporte mesmo, não só de competição, mas a parte de saúde mesmo, né, da prática do exercício físico. Hoje nós temos um projeto que é referência para a terceira idade na UBS Manuel Salustino, e nós estudamos como a gente pode, enquanto vereador, na limitação que tem o vereador, construir algo que vai para outras áreas da cidade, levando essa mesma pegada, que é você dar uma opção saudável para uma pessoa da terceira idade se exercitar. É comprovado, eu já falei isso aqui diversas vezes, que uma pessoa que é ativa no exercício físico, ela desenvolve menos doença, ela consome menos medicamentos, ela vai menos ao médico, porque ela tem uma vida mais saudável. E muitas vezes com o mínimo, que, por exemplo, ao idoso é sair de casa. Muitas vezes o idoso ele começa a definhar porque ele está dentro de casa, os filhos não moram mais com ele não tem tanta relação para dialogar, e aí isso começa um processo muito difícil de fim de vida. Então a gente reverte isso. A gente consegue que ele tenha um cronograma de atividade, ele sai de casa, ele se relaciona com antigos amigos que se encontram muitas vezes na UBS. Então esse é um ponto. E o outro ponto, podia ser vários, mas outro ponto vai ser nós conseguirmos fazer uma democratização do acesso ao ensino tecnológico dentro da nossa rede pública de ensino. Esse vai ser outro desafio, porque a educação ela é a base de tudo, né? Isso aí não só da boca para fora. Aqueles lugares que investiram mais em educação são lugares mais desenvolvidos, isso é um fato. Então nós queremos nesse segundo mandato, e o prefeito Lucas está ciente disso, ele também já disse que está à disposição, a gente conseguir evoluir de forma prática para que os estudantes da rede pública, estadual e municipal, tenham acesso à educação tecnológica, que muitas vezes já tem aí há vários anos na rede privada. Então nós queremos diminuir a distância do acesso ao ensino tecnológico, e aí quando eu falo isso é robótica, é uma inovação que muitas vezes não é computador, mas é uma inovação de uma atitude diferente, de um projeto social num bairro que muda vidas, isso é inovação. Então tudo isso a gente está à disposição para ajudar o prefeito Lucas Galvão, do ponto de vista do que a gente conhece, e ele, obviamente, com a estrutura do executivo. Então, acho que esses caminhos. E, por último, destacar também a zona rural. Foi um tema de desafio, que eu tive um desafio no primeiro mandato, e que eu já tive ontem lá na Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente. Já temos alguns projetos em vista, mas que eu também quero entender melhor como eu posso contribuir com a sucessão rural, que é um tema atual, que a gente está com a juventude na zona rural diminuindo a sua população. Então, como é que eu faço para essa juventude permanecer na zona rural, com ensino de qualidade, com a opção de trabalhar ou de empreender nas terras da sua família, né? Então, são temas que a gestão pública precisa se ater, e a gente está tentando entender melhor para contribuir. O seguinte, Madison, você já tem uma base, né, eleitoral, já tem uma comunicação, um relacionamento aqui com a cidade de Currais Novos. Currais Novos, até pela questão, se surpreende quando o Madison chega com a questão do número de eleitores nesse seu segundo mandato. Eu também me surpreendi. Mas o que é bom o que o vereador Madison Ranier pretende fazer para conseguir estreitar mais esse relacionamento com a comunidade, né? Onde é que Madison Ranier não foi, que agora ele vai chegar lá, naquela pessoa, né? Porque tem muita pessoa que votou, a gente nem sabe quem é, né? E essa pessoa, ela está dando esse voto de confiança porque acredita nesse projeto. Todo dia eu encontro alguém que eu descubro que votou e que acompanha a gente, é interessante, até de outras cidades também. Na verdade, o primeiro mandato, nós focamos muito em tentar deixar marcas visíveis, né, para a comunidade. Então foi por isso que a gente investiu em areninha, em biblioteca, em pista de atletismo, em obras, né, tentar contribuir com obras com o prefeito Odon. Nesse segundo mandato, nós queremos dar atenção a essas pautas menores, não que não tenha importância, ela tem, mas elas muitas vezes são resolvidas de maneira mais prática,
que são as demandas do dia a dia da comunidade. Então, às vezes, é uma UBS que tem um piso que não é antiderrapante, e ali tem uma população idosa que pode escorregar e cair, e aquele idoso só queria ter um piso antiderrapante para ir na UBS do bairro dele. Isso é uma demanda que eu considero pequena, mas é muito importante. Então, essas demandas de comunidade que a gente não conseguia atender no passado, porque a gente tentava muito resolver esses problemas grandes de investimento de 500 mil, de 1 milhão, como foi o da saúde, de 1,5 milhão. Essas questões nós vamos, obviamente, vamos ter uma atenção especial, mas agora nós vamos tentar priorizar essas demandas coletivas que são menores, mas que impactam diariamente a comunidade. Então, nós estamos preparando um planejamento para irmos até a população de uma forma mais efetiva, mais constante, e a gente trazer essas demandas menores aqui para dentro da casa, para a gente debater com os demais vereadores. Foi algo que no primeiro mandato eu não fiz tanto, eu encontrava mais com a população nas agendas institucionais. Então eu ia na escola, por exemplo, o Gilson Firmino, naturalmente eu encontrava os pais de alunos do Dr. José Bezerra, os próprios alunos, que eles me conheceram a partir disso, fazia uma palestra, mas agora eu pretendo não só depender da instituição, eu quero ir diretamente na rua dessas pessoas. Então é algo que a gente vivenciou na campanha e me ensinou muito, que foi justamente chegar em ruas que durante o mandato eu não tinha ido, algumas até que eu lutei para pavimentar, mas que eu não gostava de tentar me aproveitar daquilo para parecer que eu estava dizendo assim, só veio porque quer que a gente vote porque calçou, né? Então eu esperava um tempo e ia, né? E aí eu entendo que é importante também a gente se comunicar com essas pessoas, e aí na campanha a gente fez uma grande rede, né? A gente encontrou muitas pessoas que eu nunca tinha tido a oportunidade de conversar, e que essas pessoas viam na gente uma oportunidade de levar demandas, e que mesmo que eu não tenha o perfil um perfil combativo, de elevar tom de voz, né? Que muitas vezes a pessoa diz assim, você é muito tranquilo, como é que pode? Às vezes eu estou também incomodado, mas a minha forma de tentar resolver é outra. Eu nunca vi, na verdade, nenhuma solução sair daqui em grandes confusões. Isso aí é uma testemunha que eu tenho dos 4 anos que eu estou aqui. Não é tanto que em algum momento, eu acho que eu até liguei o microfone para dizer isso, que aquela discussão não iria resolver naquele momento. Então, eu percebi que a população também tem uma parcela que é assim. E aí eu encontrei essas pessoas durante a campanha e eu confirmei que era importante a gente manter esse perfil. Obviamente que agora com mais experiência, né, com até mais responsabilidade, porque eu já estou há mais de um mandato agora, né? Então é natural que isso aconteça. E também desenvolvendo uma relação muito direta com o prefeito Lucas, que é diferente do prefeito Odon. O Lucas vai fazer a trajetória dele, mas do ponto de vista de cenário político, ele vai precisar ainda mais, né, da articulação política, já que é um cara que vem do executivo, vem como secretário e agora ocupa um cargo que é 50% político e 50% prático. Então toda a base dele que estava com ele no ano passado e as demais que ele conquista, nós vamos precisar desse suporte político para que ele consiga governar da melhor forma e praticar, já que ele gosta muito da parte prática, né, de estar na rua, de estar resolvendo problemas diariamente. Então nós também temos que fazer a parte de bastidor, que é a parte de legislação, de conquista de emendas. Então acho que vai ser essas responsabilidades que eu estou visualizando para esse segundo mandato. Muito bem. Está chegando já aqui a nossos momentos finais aqui da nossa entrevista, mas antes queremos fazer um bate-bola com o vereador Madson Ranier, no seu segundo mandato aqui, uma conversa muito proveitosa. Quem é o vereador Madson Ranier em uma frase? Você pode dizer? Vou tentar fazer uma frase, mas eu não prometo conseguir. Mas eu posso dizer que é um jovem que acredita que fazer as coisas com convicção dá muito mais certo, e que hoje eu tenho feito muito isso, assim, ter uma convicção no que eu quero, de que esse caminho é o caminho que eu acredito, e que quando a gente faz isso, independente do tamanho do sonho, a gente consegue chegar mais próximo de realizar. O sonho hoje do vereador Madson Ranier? Com certeza que Currais Novos tenha um novo braço econômico a partir da inovação. Um desafio que a cidade precisa superar urgentemente. Ter uma alternativa econômica para o futuro e não ficar totalmente dependente da mineração. Um projeto de lei municipal que você queria que fosse aprovado no futuro. Não é nem hoje, é no futuro. Essa aí pegou porque o projeto de lei que eu estava sonhando ser aprovado, a gente conseguiu aprovar em dezembro de 2024. Mas para futuro,
Caramba, agora pegou. Que eu estava focado demais nesse plano de inovação. Vou dizer, para não dizer um projeto, eu vou dizer que nós vamos sonhar com a regulamentação do projeto que nós aprovamos aqui, que é um marco de inovação, que é o mais novo do Brasil, é o mais recente, projeto completo, e que nós vamos poder regulamentar aos poucos. Então, vou dizer que o meu sonho para o futuro próximo é ver regulamentado cada espaço desse projeto de lei que nós aprovamos aqui, que foi sancionado ainda pelo prefeito Odon. Para o vereador Matos Saneio, um porto seguro? Família. Não tem nem condição, principalmente da política, que a gente é muito exposto, tem muitas histórias, as pessoas julgam você sem conhecer. Então, assim, a política em si é uma grande vitrine e muitas vezes não tem nem vidro na frente, né? Jogou alguma coisa, já pega em você. Então, se você não tiver uma família bem estruturada para entender isso, você não consegue, eu acho, passar muito tempo exposto na política em si e principalmente fazendo coisas que você acredita e muitas vezes só você e sua equipe acredita, né? Se você chegar em casa e não tiver também o apoio da família, dizer, poxa, esse é o caminho mesmo, mantém aí, eu acho que você não consegue chegar muito longe em tudo, né? Mas na política em si, porque é um tema muito espinhoso, você lida com muito... É como se fosse um piso escorregadio o tempo inteiro. Então você fica se equilibrando até que chega em outro momento que você percebe que em algum lugar que você está pisando, você pode escorregar. Então acho que é natural que tenha alguém em casa, até para manter você com o pé no chão, para você não se envaidecer, porque é muito fácil. A maioria das pessoas, tem gente que não te conhece tanto para falar mal como para falar bem e às vezes só quer algo em troca. Você nunca tem como adivinhar. Assim como de você ir dormir com um acordo e no outro dia não existir mais esse acordo. Isso é muito natural no meio político. Então, se você não tiver uma família como Porto Seguro, eu acredito que é mais difícil de você se manter convicto e equilibrado, né, mentalmente, para poder tomar decisões. Um ato essencial para um bom político? Com certeza é dialogar. Não tenho nem dúvida. Eu não vi nenhuma pessoa, e aí eu vou falar novamente, né, nesses 4 anos só que eu estou aqui, eu não lembro de nenhuma liderança que tenha conseguido êxito em projetos que inicialmente são pessoais, porque você dá início, mas que depende de toda uma rede para poder executar. E eu não vi ninguém conseguir isso se não fosse pelo meio do diálogo. Aqueles que não foram pelo caminho do diálogo, e eu não estou falando só desta casa, eu estou falando do cenário político, eu não vi muito êxito de uma forma prática, de uma forma didática. Então acredito que nos momentos mais difíceis que essa casa passou nos últimos 4 anos, o que tirava desses ambientes mais hostis, mais de difícil ter resultado em comum, era o diálogo, né? E foi algo que eu tentei me especializar nesses 4 anos aqui, né? Tentei mesmo, assim, de manter uma boa relação com a maioria, 90% dos vereadores que estavam aqui, e que agora eu estou tentando fazer isso novamente nessa nova legislatura, de não ser uma pessoa que está sempre pensando só no meu mandato, né? Eu tento ajudar qualquer mandato, não é tanto que eu já tive ver projetos de lei que eu pretendia construir, mas encontrando alguém falando sobre, eu disse, não, então siga aí, eu ajudo você, e fiz isso muitas vezes aqui, e não tenho problema com relação a isso. Eu acredito demais que é um cargo passageiro e que a gente tem que fazer o máximo, isso não só da boca para fora, né? Porque tudo que eu estou falando aqui, quem quiser vir ver os bastidores pode ver. Eu acredito que a gente não deve se apegar e que o custo de ter a classe política em si trabalhando é muito alto para a população, né? Então, se a gente não devolver o mínimo, que é essa parte de respeito, de diálogo, eu acho que a gente falha um pouco aqui, como eleitos, né? Qual é o significado da cidade de Currais Novos para o vereador Matos Ranier? Currais Novos é minha raiz, né? Não tenho nem condição de imaginar outra coisa. Fico pensando, quando você vai morar fora, é como se você arrancasse uma muda, né, da terra. E no meu caso, já agora com 30 anos, né, 31 anos, já estou com minhas raízes muito bem enficadas nessa terra. E falar de Currais Novos sempre vai ser falar como se fosse uma parte de mim, né? Então eu visualizo isso, como se Currais Novos fosse esse grande solo em que a gente desenvolveu nossas raízes aqui e que eu planejo e sonho em entregar o máximo de frutos possíveis para essa terra. Para encerrar, qual é a mensagem que o vereador Matos Ranier quer deixar para toda a população de Currais Novos? Eu não tenho dúvida que a gente está no início de ano, né? Desejar um ano
de muita responsabilidade no sentido do que vocês querem, né? Do que a gente quer, do que a população de Currais Novos acredita para o futuro dela. Eu sempre vou dizer que não existe o fim, você nunca vai conseguir ver o fim, porque em algum momento a gente nem vai estar mais aqui, né? Mas a gente consegue ver o processo. Então, que as pessoas que estão em casa acreditem no processo, que as pessoas que estão em casa acreditem no poder do tempo, de a gente começar, de fato, hoje, o que a gente quer para o futuro, nem que seja com coisas pequenas, né? Eu acredito muito nisso, que eu chamo das micro-revoluções. Então, todos os dias a gente fazer algo, obviamente, com foco no futuro, mas nunca deixar para, não, quando tiver tal jeito, a gente faz. Não, nunca vai estar pronto, né? Então, que as pessoas que estão em casa possam acreditar nesse futuro, mas que principalmente acreditem no que está fazendo hoje e que a gente possa ter uma cidade cada vez mais forte, porque esse é meu sonho, é ver Currais Novos como protagonista do cenário da geopolítica estadual, que aí talvez eu não esteja mais aqui, né? Mas o sonho é esse, porque a gente já viu isso acontecer em muitas cidades do Brasil. Isso é muito possível, mas depende de uma união, de uma efetividade realmente de união, não só da teoria, né, de dizer, não, Currais Novos todo mundo junto, não. Tem que ser na prática mesmo, da gente conseguir isso em qualquer ponto de vista. Muito bem. Este foi o vereador Matos Ranier, dando início aqui do seu segundo mandato, dos trabalhos em 2025. Queremos agradecer, muito obrigado pela sua participação e por compartilhar sua história com toda Currais Novos. Eu que agradeço, o grande Anderson, e obrigado também a todos da TV Câmara e vocês estão assistindo a nossa TV.